Olá, tudo bem? Eu me chamo Giovanni Codessa da Silva e vou apresentar para vocês o trabalho denominado Imbricamentos entre Território, Raça e Identidade, a Educação Popular e Extensão. Esse trabalho foi realizado por mim, pela aluna Ana Luísa, Bruna Barbosa, Henrique Barroso e Silvana Batista Silva. Todos esses alunos, eles fazem parte do projeto ou dos projetos de extensão que a Universidade Veiga de Almeida, situada em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, vem realizando ao longo dos anos de 2022, 2023 e especificamente esse que nós vamos apresentar, de 2024. Essa denominação de projeto de extensão, ele vem sofrendo alterações a partir do momento em que o governo federal exigiu das universidades que os projetos de extensão eles estivessem curricularizados, ou seja, estivessem distribuídos ao longo da formação dos alunos e não mais como vinha acontecendo desde a década de 70, como projetos fragmentados ou projetos soltos ou até ligado a alguma pesquisa, alguma disciplina, mas que o aluno ele se voluntariava para realizar. A partir da curricularização, todos os alunos se veem obrigados, porque faz parte do seu currículo, participar em algum momento dos projetos de extensão. Então, hoje eu vou apresentar para vocês como nós, da Universidade Veiga de Almeida, construímos o nosso projeto de extensão dentro dos cursos de licenciatura de História, Geografia e Pedagogia. Nesse processo, é muito importante a gente falar que um ponto é fundamental para nós. Nós partimos da ideia concebida por Paulo Freire de educação. Primeiro, a educação é um ato político. Segundo, a educação ela afeta as pessoas, afeta e gera afeto. Terceiro, a educação ela deve significar para aquele que está no processo, e aí, neste caso, para os dois, tanto o lado de cá quanto o lado de lá. Nesse sentido, nós procuramos desenvolver os projetos de extensão a partir da lógica da educação popular. E o que vem a ser essa lógica da educação popular? Não somos nós, como tradicionalmente vem acontecendo ainda hoje nos projetos de extensão, que olhamos para uma comunidade, olhamos para um território e levamos até essa comunidade a nossa percepção, o nosso olhar, o nosso entendimento sobre soluções que possam resolver os problemas que nós percebemos. Não é assim que nós estamos trabalhando dentro da Universidade Veiga de Almeida. Nós trabalhamos com o sentido de educação popular, ou seja, a universidade está aberta para o diálogo. A universidade ela só se mexe, ela só realiza ações a partir da procura. Ou seja, nós somos afetados pela questão que está presente numa comunidade ou num determinado território. É a partir da percepção dos indivíduos na sua localidade e da forma como eles enxergam os seus problemas que nós procuramos, de forma dialógica, construir possibilidades de leitura daquela realidade e de propostas de ação dialogadas, construídas coletivamente dentro do próprio território com as pessoas envolvidas. Então, essa tem sido a forma como nós trabalhamos os nossos projetos de extensão pelo viés da educação popular. Para vocês hoje aqui, eu vou apresentar o que nós realizamos nesse ano de 2024 no território de Nova Iguaçu, um município do estado do Rio de Janeiro, município esse dentro de uma região denominada Baixada Fluminense, uma região que possui um IDH, o Índice de Desenvolvimento da Educação, um IDEB, um Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, de 3 pontos, ou seja, muito abaixo da média necessária. Muitas vezes, não por conta da escola em si, e no caso do Colégio Estadual Jardim Alvorada, em hipótese alguma por conta da qualidade
dos professores que estão lá ou do empenho da gestão, mas por conta de todo um histórico que envolve essa territorialidade. Em que sentido? Primeiro, nós temos um território, Jardim Alvorada, que é um território dentro de Nova Iguaçu, da Baixada Fluminense, que é considerado zona rural. Zona rural dentro da Baixada Fluminense. Um território que possui um histórico de ter sido, né, cenário, território para as plantations de laranja, ou seja, trabalho escravo, com um processo de abandono do Estado após o fim da escravização, o que piorou em muito a qualidade do desenvolvimento urbano daquela localidade. Então, quais foram os objetivos que nós construímos de forma coletiva com a escola? Gestão, docentes e os alunos. Primeiro, de desenvolver práticas educativas sensíveis que pudessem articular o território, raça e problematizar a forma como suas identidades eram representadas para eles mesmos dentro da sociedade e possibilitar uma reflexão sobre a historicidade das relações e dos dispositivos de racialidade que existem na sociedade brasileira. E aí, por dispositivo de racialidade, a gente está falando do conceito de Sueli Carneiro. Segundo, identificar a percepção do corpo discente do segundo e do terceiro ano do colégio de si mesmo, a partir de dois indicadores imbricados: o território, Jardim Alvorada, e a raça, formada por uma maioria esmagadora de negros retintos e de indivíduos pardos. Por último, promover, através dos projetos extensionistas Ciência e Verdade e Cineclube, rodas de conversa e produções textuais crítico-reflexivas sobre os conteúdos apresentados e as formas de reagir a esses dispositivos de racialidade presentes naquele território. E aí, os resultados que nós encontramos após a realização de todo esse processo ao longo de um ano. Bom, após um ano de diálogo com o colégio, entre o colégio e a universidade, o que nós pudemos perceber no nosso objetivo ali de 3 indicadores definidos desde o início foi, primeiro, a produção textual ela veio melhorando e houve um fortalecimento da linha argumentativa. Por que isso aconteceu? Pela tomada de consciência, ainda que ocorram problemas gramaticais por conta de um histórico, né, de formação, houve um fortalecimento da linha argumentativa. Os argumentos e as justificativas ganharam em quantidade e qualidade. A partir de quê? A partir do empoderamento das suas escritas, associando as suas vivências individuais e coletivas à ideia do racismo estrutural que foi trabalhado dentro das oficinas. O segundo indicador importante foi a autopercepção da imagem. Como é que eles sofreram uma alteração, ainda que discreta, na questão estética. De que forma? Muitos dos jovens passaram a valorizar o uso das tranças, turbantes e de um estilo black, o cabelo black, em relação à forma inicial como eles se viam e principalmente viam os seus cabelos. Em relação à questão das tranças e dos turbantes, essa forma não foi mais discreta. Isso porque existe um outro viés, um outro imbricamento que nós não trabalhamos nesse primeiro projeto e que percebemos ser necessário para o ano de 2025, que é a questão da religiosidade, a associação das tranças e dos turbantes a uma religiosidade de matriz afro, o que dentro daquele território entra em conflito por conta do crescimento das igrejas neopentecostais. Em compensação,
A valorização do cabelo black, que é um outro caminho para se assumir enquanto identidade preta, ela passou a ocorrer e evidenciou uma estética afrocentrada. O terceiro ponto que nós havíamos colocado inicialmente foi a questão do próprio dispositivo de racialidade e como é que ele atua dentro do território do Jardim América, esse bairro de Nova Iguaçu. E aí ocorreu uma percepção através das rodas de conversa com os jovens e da análise das produções textuais que foram sendo realizadas ao longo do ano, que os relatos passaram a extrapolar em muito aquilo que eventualmente ocorria na escola, ou seja, casos passaram a ser relatados muitas vezes de enfrentamento, de agressividade, de revistas invasivas, de violência verbal e física por conta das autoridades da força policial em decorrência da cor da pele dos alunos, mesmo eles estando uniformizados. E evidenciou mais ainda essa questão, o uso, né, do aparelho cultural, que não é bem um aparelho cultural, é um aparelho de consumo, mas entendido naquela localidade como um aparelho cultural, o uso do shopping. E o relato de acompanhamento, perseguição, escolta e muitas vezes revistas que esses alunos de pele preta, retinta ou parda sofrem dentro daquele ambiente. Uma variável que nós não havíamos dimensionado inicialmente e que se tornou uma grata surpresa por não ter sido prospectada foi a inserção desses alunos no Enem. A possibilidade do uso do benefício da isenção da taxa do Enem, o conhecimento sobre as cotas, os auxílios permanência nas faculdades, tudo isso estimulou muitos desses jovens que antes não se viam saindo daquele território, buscando explorar novos territórios, através da comunicação para a escola, da sua inscrição no Enem, da sua inscrição nos vestibulares isolados, principalmente o vestibular da UERJ. Então, por conta dessas 4 variáveis, nós acreditamos que esse diálogo dos projetos de extensão convertidos em educação popular, eles vêm resultando em pontos positivos para a comunidade e também para os nossos alunos que realizam esses projetos. Obrigado.